Vamos agora falar sobre jogadores confirmados, jogadores que já foram dispensados e são as primeiras saídas confirmadas pelo Gigante da Colina. Pensando na temporada 2025, o Vasco liberou o zagueiro Rojas, o volante Galdames e o atacante Rossi dos últimos treinamentos desse ano. Então, basicamente, esses jogadores já foram liberados para férias, né, ou até mesmo para decidir, para definir o seu futuro. Então, confirmado que esses jogadores não estarão nem na lista dos relacionados para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Nem Galdames, nem Rojas, nem o atacante Rossi. Portanto, essa é a informação. Os 3 jogadores realizaram as atividades desta terça-feira no CT Moacir Barbosa, mas foram liberados após o treino. O vínculo dos atletas com o clube se encerra no final do mês e nenhum deles será renovado. Portanto, são jogadores aí confirmado na barca do Gigante da Colina. Agora, falando mais sobre mercado da bola, vamos falar sobre Canóbio do Atlético Paranaense no Vasco. Uma apuração vinda dos amigos do Na Torcida Vascaínos trouxe a seguinte notícia: o Vasco tem interesse no atacante Agostinho Canóbio do Atlético Paranaense. É mais um nome de atleta que está em pauta para 2025. Agrada demais o departamento de futebol, ou seja, a diretoria está de olho no atacante, no jogador que é um dos destaques do Atlético Paranaense. Marcelo Santana, o presidente Pedrinho, os scouts do Vasco estão de olho para poder buscar aproximar essa negociação. O presidente Pedrinho deve formalizar uma proposta assim que acabar o Campeonato Brasileiro. Vale dizer que o Atlético Paranaense deve fazer uma reformulação do elenco na próxima temporada. Canóbio é um dos nomes cotados para saída. Então o Canóbio não deve permanecer no Atlético Paranaense e é um jogador que interessa ao Vasco para a próxima temporada. A diretoria já tinha mapeado o mercado, identificado dentro do seu elenco quem fica ou quem não fica para o ano que vem. Jogadores em fim de contrato, e nós já estamos falando isso aqui há algum tempo, caros e que não estavam entregando. Uns, inclusive, nem ficam no banco de reservas. Caso do Rossi. Ele é um caso que ganha muito bem, tem um contrato que foi renovado automaticamente, numa cláusula colocada pelo senhor Paulo Brax, lá atrás, e ele renovou com a permanência do Vasco na primeira divisão, né? Foi o prêmio que ele ganhou, mesmo não tendo participado decisivamente. Renovou, sentou no contrato e foi pouquíssimo utilizado. Rossi já entrou de férias antecipadamente. Pablo Galdames, que chegou a jogar algumas partidas, fez um gol importante numa vitória em cima do Botafogo, teve poucos bons jogos, não performou. Foi uma contratação que chegou com aval do Medel, da 777 à época, mas foi um jogador que, com um salário alto, não conseguiu entregar o que dele se esperava. Com isso, mesmo sendo um jogador de seleção chilena, também entrou de férias mais cedo. O zagueiro paraguaio Robert Rojas, esse, me decepcionou, porque eu esperava que ele tivesse uma sequência, que ele performasse, né, e que os técnicos o utilizassem, porque nós tivemos vários na temporada, Ramon Dias, o Rafael Paiva, o Álvaro Pacheco, agora o Felipe, e ninguém utilizou, né? Claro, ninguém utilizou. Utilizou, mas não teve sequência para dizer assim, cara, ele foi merecido. Não fez 20 jogos com a camisa do Vasco. E está sendo devolvido ao River Plate. Esses 3, somando os salários, ultrapassam R$1 milhão, em cargos, em tudo. Lembra quando o Pedrinho falou da nossa folha de R$14 milhões? R$1 milhão indo embora.